Estudo de número 10 do livro do Apocalipse. Apocalipse 3, 1 a 6. Apesar do texto ser pequeno, mas nós leremos ele no transcorrer da mensagem, no transcorrer do estudo, para aproveitarmos melhor o que o texto diz. Então, hoje nós veremos aí a carta à igreja em Sardes. Auto-engano. Auto-engano é uma das coisas mais perigosas que podem acontecer a nós cristãos, a nós servos de Deus. É um dos perigos mais frequentes também que acontecem a nós e que nos leva ao fracasso. Diferentemente das igrejas anteriores, que nós já vimos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, a igreja de Sardes era conhecida pelas pessoas como uma igreja viva, mas Cristo a via como morta. Aos olhos humanos podemos parecer sermos uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo, Ele sabe o que somos de fato, se realmente somos vivos ou mortos espiritualmente. Vamos ver então essa carta, a carta à igreja em Sardes. Antes, vamos ver um pouco sobre a cidade de Sardes. Sardes, a atual Sarte, capital da Lídia, era uma cidade muito arrogante e orgulhosa. Ela ficava longe de Tiatira, ao sudeste de Tiatira, uns 50 quilômetros mais ou menos. Então, se você pegar ali um mapinha e ver onde fica Tiatira, você vai ver, descendo, você tem, ao sudeste, você tem a cidade de Sardes. Ela foi construída e fortificada no topo de uma colina, com muralhas íngremes e praticamente intransponíveis. Ela julgava-se inatingível pelos inimigos. Ela estava tranquila. A posição que ela ficava no topo da colina, cercada com um muro alto e muito íngreme, muito difícil acesso, então ela tinha essa segurança. Mas o que lhe era motivo de segurança também lhe trazia um sério problema. Por quê? Ela não tinha para onde crescer mais, expandir suas fronteiras. Ela era aquele tamanho. Lembrando que antigamente as cidades seriam hoje do tamanho de um bairro nosso, quando muito. Eram bem menores. Então, mas mesmo assim ela não podia crescer, não tinha para onde crescer, porque ela ocupava toda a colina lá em cima. E todo o sustento dela, ela tirava do vale do rio Hermos. Tinha um vale ali, entre as montanhas, e era dali, desse rio, que ela tirava desse vale, que ela tirava todo o sustento dela. E por causa disso mesmo, uma outra cidade também chamada Sardes, ou Sarte, um bairro dela, vamos dizer assim, uma parte da cidade, cresceu lá embaixo, fora das muralhas, e lá no vale, essa parte da cidade cresceu, onde a agricultura prosperava, onde eles tinham mais condições de crescer. Mas essa parte do vale sustentava a cidade que ficava na colina. Um fato que marcou muito a história de Sardes aconteceu entre os anos 560 e 546 a.C., quando Croesus era o rei da Lídia. Havia uma lenda que dizia que tudo quanto esse homem, esse cara chamado Croesus, tocava, transformava-se em ouro. Era tido como um alquimista, mas era lenda, não passava de lenda. Por quê? Porque havia um riacho pequeno, que passava por dentro da cidade, que vinha e passava ali pelo vale. E dizem os historiadores que nesse riacho vinha muito ouro em pó, ou pequenas partículas de ouro. E isso deixou ali a cidade muito rica. A cidade de Sardes ficou muito rica por causa disso. Foi ironicamente nas suas mãos que a cidade orgulhosa de Sardes foi tomada pelos persas no ano 546. Ciro, rei da Pérsia, veio pelejar contra Sardes, Croesus,
E Croesus buscou a orientação de uma sacerdotisa de Delfo, né, na cidade de Delfo, no templo de Delfo. Ele foi buscar essa orientação dessa sacerdotisa, a qual proferiu o seguinte oráculo para ele: se você cruzar o rio Halis, então destruirá um grande império. O Ciro e o seu exército estavam do outro lado do rio Halis. E aí então a profecia, o oráculo dela, leia de novo: se você cruzar o rio Halis, então destruirá um grande império. Só que ela não falou qual império que seria destruído. Ele, no afã de lutar contra Ciro, o que ele entendeu? Eu vou atravessar e vou lutar contra Ciro e vou acabar com a Pérsia. A bem da verdade, o império que foi destruído foi o dele, o império de Croesus, né? O grande império que ele conseguiu destruir, né? Porque afinal de contas, um péssimo líder pode destruir o seu povo, né? E foi o que ele fez, né? Com suas forças ele cruzou o rio e destruiu não o Império Persa, mas o seu próprio. Buscou então refúgio em Sardes, pois cria que ali estaria seguro e protegido, né, por causa das muralhas, né? De fato, os persas não tinham a mínima noção de como invadiriam a cidade de Sardes, né, que era fechada de muros, no topo de uma colina. Como que eles iam invadir, né? Quando os exércitos persas chegaram a Sardes, Croesus o esperava fora, crendo que ninguém poderia escalar os muros do promontório, quase vertical, né? Mas quando um de seus homens, incidentalmente, deixou cair o seu elmo, no seu capacete, de um dos muros, e desceu para recuperá-lo, inadvertidamente demonstrou que o muro podia ser escalado. Então, os persas estavam ali, vigiando, esperando o momento para atacar. Não sabiam como invadir Sardes. Aí um soldado do Croesus, lá de cima do muro, deu bobeira, derrubou o elmo dele, e aí desceu para buscar o elmo lá embaixo. Nisso, viram o caminho que ele fez, como que ele desceu o muro. Só se ele conseguiu descer, então a gente consegue subir. E foi isso que fizeram. À noite, os soldados persas escalaram o muro, não encontraram oposição e tomaram a cidade. Através do descuido e falha de um soldado em guardar os muros, Croesus perdeu a guerra. É uma lição para a gente aqui, né? A gente acha que a gente vive sozinho, né? Que da nossa vida a gente toma conta, né? Ninguém tem nada com isso, com a minha vida. Mas em se tratando de viver como igreja de Cristo, ou mesmo vivendo em sociedade, né? Nós temos essa mútua dependência. Nós dependemos uns dos outros, né? Na sociedade, mas muito mais aqui na igreja, né? O que nós fazemos como crentes afeta diretamente a vida dos nossos irmãos. A forma como nós vivemos na nossa privacidade afeta como nós vivemos a nossa comunidade, né? Basta a gente olhar para o Antigo Testamento e ver a história de Acã. E outros fatos, né, mostram isso, né? Nós não estamos sozinhos. As decisões que nós tomamos sozinhos, no particular da nossa vida, acabam de alguma forma, em algum momento, afetando a vida dos nossos irmãos, né? Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, sempre vigiando, atento à nossa vida com Deus, para não sermos tropeço e nem trazermos consequências para a igreja, né? Vamos lá. Não prestar atenção à própria história é um dos piores erros que se pode cometer. Aí, uns 250, 240 anos depois, no ano 214, não, até mais, né? 270 anos. Depois, lá no ano 214 a.C., Antíoco Epifânio, o Grande, né, rei da Síria, enviou exércitos a Sardes. Seus soldados escalaram os muros da mesma forma que fizeram os soldados de Ciro e tomaram a cidade. Olha só, passou tanto tempo e eles nem para cuidar desse ponto vulnerável de acesso se descuidaram, e mais de 2 séculos, 3 séculos depois,
Outro exército segue na mesma direção e invade pelo mesmo lugar, invade a cidade. Né? Outra lição que a gente pode tirar para nós aí, né? A gente tem que tomar cuidado. Uma vez que a gente comete um erro, a gente tem que tapar as brechas, tapar as falhas, né? E resolver a questão para que não fique falhas e brechas para que o inimigo entre novamente, da mesma forma que ele fez anteriormente e cause os mesmos estragos. Né? Poucas décadas depois, no ano 189 a.C., os romanos tomaram a cidade usando o mesmo método dos persas e dos sírios. Né? Você vê, não aprenderam, né, a fechar as defesas ali. Né? No ano 17 depois de Cristo, Sardes sofreu uma terrível destruição com um terremoto que a devastou. Por esses fatos, os crentes da cidade de Sardes entenderam perfeitamente a advertência de Cristo. Sê vigilante. Eles não foram vigilantes. Né? Tudo bem que quando vem um terremoto, quem que consegue vigiar, né? O terremoto pega a gente de surpresa mesmo. Né? Mas a gente tem que estar sempre vigiando e atento ao que está acontecendo. Né? Para que nós não caiamos, especialmente não caiamos em tentações e desonremos o nome do Senhor. Quanto à igreja de Sardes, nós não sabemos quando ela nasceu, mas das 7 igrejas dali da Ásia, ela era a que menos tinha vigor e fervor espiritual. Era acomodada ao seu ambiente religioso. Ali em Sardes, a idolatria ela era intensa, com vários templos dedicados a Cibele, Zeus, Lídio, Héracles e Dionísio, né, deuses dos gregos, deuses pagãos. Ela vivia um evangelho inofensivo e em paz com o mundo. Apenas uns poucos membros fiéis honravam a Cristo com uma vida piedosa e exemplar. Né? Com a igreja de Sardes nós vamos aprender justamente isso. O perigo de vivermos um evangelho água com açúcar. Um evangelho que não faz diferença, que não traz mudança de vida e não traz nenhuma vida diferente. Né? Um evangelho mundanizado, um evangelho, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia, contemporâneo, um evangelho que foi aculturado, né? Foi moldado à cultura do momento. Sardes vivia esse evangelho e não fez diferença nenhuma na sua época. Né? O destinatário. Então vamos lá, então, versículos 1, do versículo 1 a 3, né, mas primeiramente o versículo 1. O destinatário, a autoapresentação de Jesus e a confrontação. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, aí nesse primeiro versículo nós temos esses 3 elementos. O destinatário, como sempre, o anjo da igreja, ou seja, o líder da igreja, né, o pastor ali da igreja, que deveria receber a mensagem e transmiti-la à igreja. A autoapresentação de Cristo. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Nós já estudamos sobre isso, né? Quando Jesus fala que ele tem os 7 Espíritos de Deus, isso é uma expressão referindo-se ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que conhece todas as coisas, que conhece o mais íntimo de cada coração e conhece a mente de Deus. Né? Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: eu sou aquele que conhece todas as coisas, porque eu sou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? E as 7 estrelas, como eu já mencionei com os irmãos, são as 7... São os 7 pastores ali, né? Os 7 anjos, né? Os pastores de cada igreja. Né? Uma variação da saudação inicial do capítulo 1, né? Os 7 Espíritos, escreve o Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo, os 7 Espíritos, né? Cristo vivificaria a igreja de Sardes.
A frase as 7 estrelas também aparece na carta à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 1, né? Nós já vimos. Né? As 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Né? Então, se refere ali à igreja. E aí nós temos também no versículo 1 a confrontação do Senhor Jesus aos crentes de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Né? Éfeso tinha perdido o primeiro amor e tinha caído do seu auge espiritual. Né? A repreensão de Cristo à igreja de Éfeso foi que a igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor, perdido aquele amor inicial, né? O apego às obras que a primeira geração dos cristãos havia deixado. Eles já não eram tão mais fervorosos quanto eram os irmãos da primeira geração. Já Sardes não. Sardes tinha uma acusação mais séria. Ela gozava de boa reputação aos olhos dos homens, era tida como uma igreja viva, mas ela não merecia essa reputação. Por quê? Ela estava morta, o que era muito pior do que a condição de Éfeso. Né? Mas Cristo podia revitalizar aquela igreja decadente, pois ele tem as 7 estrelas em sua mão. A igreja em Sardes julgava-se viva, mas estava morta. Nós vamos ver mais à frente, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, a Bíblia nos ordena a examinar o nosso coração constantemente. Examinar-nos a nós mesmos constantemente para ver se realmente estamos firmes na fé em Cristo. O auto-engano toma conta do nosso coração quando a gente começa a viver uma religião, né, os princípios da religião, e começamos a colocar a nossa fé na religião ao invés de colocar a fé em Cristo. Veja bem, a religião em si não é pecado, não é errada não. Tiago fala da verdadeira religião. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Vivendo uma vida de santidade. Então, não é errado, né? Hoje em dia, especialmente os desigrejados, o pessoal que não gosta de igreja, fala que eu me libertei da religião e não sei o que, tudo mais. É verdade, religião não salva ninguém mesmo. Mas existe uma religião para os salvos. Né? Não existe quem é salvo por meio da religião, mas existe uma religião para os salvos. E a religião para os salvos é seguir a palavra de Deus. Amor a Deus e amor ao próximo. Seguir os princípios da palavra de Deus deixados pelos profetas e pelos apóstolos. Essa é a nossa religião. Isso não está errado, pelo contrário, a gente tem que seguir. O problema é quando a gente coloca a fé e a nossa confiança nas nossas obras. A gente começa a achar que porque nós estamos fazendo as coisas, né, do jeito que manda, o figurino, né, do jeito que tem que ser, e aí a gente começa a se achar bom. Ah, mas eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom crente, eu sou um crente fervoroso, eu sou um crente zeloso. Né? Mas Cristo conhece o nosso coração, Ele sabe se realmente somos isso que estamos dizendo. Sardes dizia que era viva. As pessoas diziam, ali tem uma igreja viva. Né? E Jesus falou, não, aí tem uma igreja morta. Que confiava em si mesma. Vamos em frente. Versículos 2 e 3, parte A do versículo 3. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então nós temos aqui 3 ordens. Cristo dá uma ordem que é tríplice, né? Uma ordem em 3 partes. A primeira parte dessa ordem, ser vigilante. Por falta de vigilância, no passado, Sardes caiu na mão dos inimigos. Porque um soldado se descuidou
E os persas conseguiram invadir Sardes. Séculos depois, os sírios. Algumas décadas depois dos sírios, os romanos. Por conta de um só que não foi vigilante, por conta de um só que foi descuidado. Foi descuidado. E aqui então Cristo vem e diz, ser vigilante. Quando se vive acomodado ao mundo, sem conflitos e contradições com o mesmo, a tendência é pensar que está sendo relevante e influente. Muitas igrejas hoje em dia, muitos cristãos estão vivendo, muitas igrejas têm vivido contaminadas pelo mundo, contaminadas com o mundo, trouxeram o mundo para dentro da igreja e estão crescendo. Cada dia que você vai lá tem um número maior de crentes, a igreja está crescendo. Antes o templo cabia 1.000 pessoas, não, agora foram para um templo que cabe 3.000, não, agora 3.000 é pouco. A gente precisa de um que caiba 10.000 pessoas. Daqui a pouco nós precisamos de um templo que caiba 50.000 pessoas, porque a igreja está crescendo. Aí você pergunta, que crescimento? Aí você vai ver o crescimento. Essas igrejas estão fazendo cada coisa absurda. Cada coisa absurda. Não é porque ela está tendo movimento, agitação, que significa que ela está viva. São igrejas mortas. Porque não tem a doutrina da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, que é a única palavra que vivifica os corações. As pessoas gostam de estar lá. Porque lá elas não ouvem nada que as ofenda. Lá elas não ouvem nada que as faça ou que exija delas, que elas mudem de vida. Elas estão acomodadas àquela igreja. E aquela igreja está acomodada ao mundo. São igrejas mortas, é o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê. Igrejas que não estão fazendo diferença. Mas eu gostaria que a gente pensasse em nós. Será que nós não somos essa igreja também, não? Nós não estamos trazendo nada de mundanismo para dentro da igreja. Verdade. Nós somos zelosos. Estamos cuidando para que não haja esse mundanismo dentro da igreja. Mas não somos só esse grupo aqui. Não somos só esse grupo. Domingo esses bancos ficam cheios. Eu sei que meio de semana é complicado, muitos irmãos trabalham, estudam, né? Sei disso, é difícil mesmo. É normal que haja uma redução mesmo, né? Mas a gente passa em frente a essas igrejas, que a gente sabe que estão ensinando um monte de coisa errada, e as igrejas estão cheias. Tem alguma coisa, né? Vamos mudar a mensagem nossa para atrair mais pessoas? Não, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Só devemos tomar cuidado para que nós não nos acomodemos às situações ao nosso redor, nos acomodemos com o que está acontecendo e achemos que, porque não estamos enfrentando nenhum problema, que significa que nós estamos agradando a Deus. Falta de problema não quer dizer que nós estamos realmente em paz, ou realmente estamos agradando a Deus. Sardes não tinha problema nenhum, estava tranquila. Gozava de boa reputação dos de fora. Mas Cristo veio e disse, você está morta. Sardes vivia um evangelho inexpressivo e sem vigor espiritual. Um evangelho que não trazia nenhum compromisso exclusivo com Deus e com a santidade oriunda do evangelho verdadeiro. Certamente os crentes da igreja de Sardes lembraram-se de sua história e das derrotas que tiveram por não ficarem vigilantes e atentos aos inimigos. Da mesma forma, deveriam atentar para os que estavam dentro da igreja em situação de risco. Fiquem atentos, ser vigilante. E aí a segunda ordem que Cristo dá aqui nesses versículos é,
e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Na igreja de Sardes, estava cheia de obras inacabadas, incompletas, imperfeitas. Foi isso que Cristo quis dizer. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Aqui Cristo não estava dizendo assim, olha, vocês são imorais, não é isso que ele está dizendo. Aqui, quando ele fala que as obras deles não eram íntegras, é que eles não completavam o que eles começavam. Não é igual a gente, né? Começo de ano começa a fazer dieta. 2 semanas depois, a dieta foi embora. Né? Obras inacabadas. Começamos, não, vamos fazer um projeto aqui para a igreja, e disso aqui, fazer aquilo outro e tal. Aí, conforme as pessoas vão desanimando, a gente vai deixando também. Não vamos começar aqui um curso um estudo bíblico sobre tal livro da Bíblia. E aí, vocês lembram o primeiro dia do estudo do Apocalipse? Quanta gente tinha aqui no primeiro estudo? Eu levei um susto, porque eu estou acostumado a fazer 15 apostilas. Foi preciso parar aqui rapidinho e fazer mais um dobro. Né? Encheu. Cadê o povo? Obras inacabadas. Agora, vamos mudar então não vamos estudar mais Apocalipse, não. Perdeu a graça. Vamos estudar outro livro da Bíblia. Não vamos terminar, não, vamos terminar. A gente precisa começar as obras e terminá-las. Até mesmo porque isso revela o caráter de Deus em nós. Né? Revela o caráter de Deus em nós. Deus diz lá em Filipenses 1:6, que Ele começou boa obra em nós e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não vai deixar obras inacabadas. E nós, como filhos de Deus, temos que imitar nosso Pai. O que nós começamos, nós temos que terminar. Né? Você vai começar uma faculdade. Aí no meio da faculdade você desanima. Você, não quero mais não. Mas por que você não quer? Não, porque não era isso que eu queria. Você não orou a Deus antes pedindo sabedoria para saber o que você devia fazer? Você perdeu aí metade de uma faculdade, dinheiro, tempo, porque você não quis concluir o curso. Você está desperdiçando os dons que Deus te deu, desperdiçando os recursos que Deus te deu, tirou a vaga de alguém que poderia ir no seu lugar. Né? O nosso curso de autoconfrontação ano passado, tínhamos 12, né, no começo, terminamos com 6. Somente um deles foi justificado, né? Um deles foi promovido para a glória, seu Vander. Saudade dele, aquele irmão. Mas começou e não termina. A Bíblia condena seriamente aqueles que são chamados de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? É a pessoa que é inconstante. Tiago fala muito disso. A pessoa que é inconstante. A inconstância na vida cristã é um perigo. Olha aí, Sardes. Cadê Sardes? Cadê a igreja de Sardes? Está desempregado, pede a Deus um emprego, os irmãos oram e tudo mais, aí consegue um emprego. Mal passa o período da experiência, já começa a reclamar do emprego. Sai do emprego. Mas você não pediu para Deus? Não foi Deus que te colocou ali? No dia que você recebeu o emprego, você veio aqui na igreja agradecer a Deus, porque Deus te abriu uma porta de emprego, agora você está fechando essa porta assim, está deixando. Como é que a gente deixa as coisas que Deus nos dá com tanta facilidade assim? Não é errado a gente pensar ter um emprego melhor, não é errado não, irmãos. Mas isso tem que ser no tempo de Deus. A gente tem que pensar assim, se Deus me colocou em tal lugar fazendo tal coisa, é porque Ele me quer aqui. E o dia que Ele não me quiser mais aqui, Ele vai fechar essas portas e vai me abrir outra em outro lugar. E eu vou para lá. Não é? Em algumas coisas nunca Deus vai mudar. Por exemplo,
casamento. Deus nunca vai dizer para você, ó, chegou o tempo de você terminar com a sua esposa e ir para outra. Isso nunca vai acontecer, tá? Quem diz aí que não, eu estou muito infeliz, eu não quero mais, eu me apaixonei por outra pessoa, eu vou ser feliz com outra pessoa, essa pessoa está sendo ímpia, está zombando de Deus. Isso é outra história, tá bom? Sardes não foi constante. Ela havia recebido e ouvido o Evangelho, mas ela não guardou o Evangelho. Né? Guardar, isso significa não esconder, né? Mas significa viver, colocar no coração, pôr em prática. Né? Tal como Éfeso, as novas gerações haviam se esquecido das primeiras obras, praticadas pela primeira geração de crentes, Sardes também havia se esquecido da poderosa mensagem do Evangelho. E igualmente a Éfeso, Sardes tinha que se arrepender. O caminho para o pecado, para resolver o pecado, é sempre o caminho do arrependimento. O caminho é sempre o arrependimento. Não tem como, não há outra forma de nós vencermos o pecado e resolvermos o pecado em nossa vida. Além disso, Sardes também deveria guardar a palavra de Deus, o que obviamente significa retê-la no coração e praticá-la. A única forma deles consolidarem as obras que foram iniciadas pela geração anterior era guardando a palavra de Deus, com a qual sondariam os seus corações em busca do arrependimento. Se você está buscando arrependimento, mas esse arrependimento não está atrelado à palavra de Deus, você só vai ter remorso. E não vai haver mudança na sua vida. O arrependimento genuíno, ele é fruto da palavra de Deus em nosso coração, nos fazendo voltar para Deus, para vivermos do jeito que Deus quer que nós vivamos. Isso significa abandonar o pecado, deixar o pecado, deixar a velha vida, deixar tudo aquilo que é ofensivo a Deus, que é pecaminoso, eu vou deixar aquilo de lado e vou viver para a glória de Deus, que significa viver para agradar a Deus, para em tudo ornar o Evangelho, fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam o que é ser um crente. O que é ser, no que é que eu creio na palavra de Deus. Então é assim que um crente vive, é assim que eu devo viver. Né? Vou ler uma parte que passou aqui. A terceira ordem que Cristo dá aí no versículo 3 é: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Não, já foi, né? Então, acho que não está certo. Foi as três ordens mesmo. Ser vigilante, consolidar o resto que ficou, né? Que estava para morrer, né? Estava capengando, estava para morrer, mas ainda tinha esperança. E lembra-te, pois, do que recebeu, né? Do que você recebeu e ouviu, e arrepende-te. Guarda-o e arrepende-te. Né? Então, eram essas três ordens. Agora, na parte B do versículo 3, nós temos uma advertência. Cristo diz assim: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Né? Cristo dá a oportunidade para a pessoa se arrepender. Há a oportunidade. E não só a oportunidade, né? Ele dá a ordem. Então a gente precisa entender que até o não arrependimento é desobediência. Até quando nós não nos arrependemos diante do chamado de Cristo dizendo arrepende-te, e nós não nos arrependemos, nós estamos pecando até nisso. Até quando nós não nos arrependemos, estamos pecando contra Cristo. Olha como que nós somos pecadores, né? A não vigilância da parte deles levaria o Senhor Jesus a vir sobre eles como ladrão. É interessante que a figura do ladrão sempre é usada por Jesus, né? Sempre a gente vê a figura do ladrão atrelada à pessoa de Jesus. Jesus não era ladrão, mas a Bíblia diz que ele veio, ele fala, né? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele fala que virá como ladrão de noite, né?
Embora os ladrões hoje em dia estão bem ousados, né, estão dizendo que hora que eles vão atacar a gente, mas o ladrão convencional, um ladrão convencional, ele não avisa a hora que ele vai roubar. Ele simplesmente chega e invade e rouba. Jesus também virá, né, no dia da volta dele será como o ladrão. Ele não vai avisar, simplesmente quando nós menos apercebermos, ele estará voltando. Né? Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. Né? Cristo foi crucificado entre dois ladrões. Tentaram armar para ele, para que ele fosse considerado um ladrão, né? Quando os fariseus ali tentaram, questionando ele, é lícito pagar tributos a César? Estavam ali tentando derrubar Jesus, né? Fazer com que Jesus dissesse, claro que não, não paguem tributos a César. Aí ele seria considerado um ladrão. Né? Então sempre a figura do ladrão é atrelada à pessoa de Jesus em algum aspecto. Não no caráter, é claro. Jesus nunca roubou, ele não é ladrão. Né? Mas aqui ele diz, novamente, eu virei como ladrão, eu virei de surpresa. Eu chegarei de surpresa. Né? Mais uma vez o Senhor Jesus lança a mão dos fatos históricos relativos às derrotas que Sardes sofrera. Todas elas foram ataques surpresa dos inimigos. A figura do ladrão relacionada a Jesus no Novo Testamento, tanto se refere ao seu castigo iminente, quanto à sua segunda vinda. Ali no caso de Sardes, quando ele fala que ele viria como ladrão, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Ali o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, eu virei e ajustarei contas com essa igreja, a igreja de Sardes, como de fato aconteceu. Né? Em algum momento da história de Sardes, aquela igreja deixou de existir, morreu de vez. Ela acabou morrendo de vez. Né? Porque não ouviu, não obedeceu a Cristo. E encerrando aí a parte final da carta, nós temos a promessa, versículos 4 a 6. Né? Cristo não faz generalizações. Ele não põe tudo no mesmo, no mesmo balaio e diz assim, é tudo farinha do mesmo saco. Não. Ele conhece os que lhe pertencem, ainda que sejam poucos. Olha, a igreja está morta, mas tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Aí as vestiduras, aí, as roupas, significa o comportamento da pessoa. Né? A roupa é uma forma de eu me apresentar, né? Como eu me apresento. Né? Se eu aparecesse aqui hoje à noite, de bermuda e camiseta regata, você ia pensar assim, o pastor errou, aqui não é praia, aqui não é clube, aqui é uma igreja. Né? Mas eu me apresentei de calça social, camisa social, por quê? A roupa diz que eu estou aqui para dar um estudo. Né? É uma forma de me apresentar. Então a roupa da pessoa, aqui figuradamente falando, são as ações da pessoa. É como a pessoa se apresenta, como a pessoa é vista. Né? É nesse sentido aqui. Havia esperança para a mórbida igreja em Sardes. Claro que a esperança não estava nas pessoas, mas na graça de Cristo, a qual sustentava aqueles poucos fiéis para os quais Cristo prometeu, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Né? A palavra, o texto grego, aí encontramos a expressão uns poucos nomes. Né? Se você pegar o texto grego lá, em vez de poucas pessoas, aparece, a expressão seria traduzida, poucos nomes. Né? Isso sugere que Deus conhece as pessoas pelos seus nomes, o que está de acordo com o Apocalipse, bem como todo o restante da Bíblia. Né? O nome da pessoa é aquilo que de mais íntimo ela tem. Né? Por isso que nós zelamos pelo nosso nome. Né? Se você encontrar o seu nome numa denúncia policial, você vai levar um susto. Não, mas espera aí, o que meu nome está fazendo aqui? Né? O nome da pessoa é o que há de mais pessoal que ela tem. Então aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte, essas poucas pessoas, ou esses poucos nomes, né, Cristo conhece, quando ele olha para a igreja, ele sabe quem realmente é dele. Eu queria chamar sua atenção para esse fato. A igreja de Sardes era uma igreja grande,
mas apenas poucas pessoas eram de fato crentes em Cristo Jesus, eram de fato filhos de Deus, viviam de fato o Evangelho. Poucas pessoas. E observe que o compromisso de Cristo é com essas poucas pessoas, não é com todos os demais, não. Ele prometeu a essas poucas pessoas que são dignas, ou seja, foram achadas dignas, vivendo de modo digno o Evangelho, ele prometeu a elas que elas andariam com ele vestidas de branco. Né? As roupas aqui significam o estilo de vida, a conduta moral. Não estavam manchados pelos pecados de adultério e idolatria como os demais ali da igreja. Não tinham solapado a mensagem do Evangelho, vivendo relaxadamente como os demais. A cor branca, neste texto, significa pureza, santidade. Né? Pureza e não envolvimento com o pecado. Então essas pessoas, esses poucos nomes, essas poucas pessoas, os poucos fiéis ali encontrados, são considerados dignos por suas realizações pessoais. Não por suas realizações pessoais, mas por causa das realizações de Cristo na vida deles. É Cristo quem nos purifica, é Cristo quem nos dará, quem nos dá santidade. É Cristo quem nos torna santos. Né? Por isso no versículo A ele diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Há um paralelo entre vencer e ser vestido com vestiduras brancas. Deve-se levar em consideração aqui o fato de que aqueles que permanecem perseverantes até ao fim de suas vidas serão os que vencerão. O vencedor não é aquele que vence apenas uma luta e pronto. Não, vencedor é aquele que também é perseverante. Cristo começa dizendo para essa igreja, ser vigilante. Irmãos, a perseverança, a nossa perseverança na caminhada cristã é tão importante quanto a nossa, ou quanto o nosso novo nascimento. Fala-se muito hoje em dia que as pessoas precisam nascer de novo. E temos que continuar falando isso. Porque sem nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. Todos os que são salvos passaram pelo novo nascimento, nasceram espiritualmente, nasceram de novo. São novas criações de Deus. Conversão não é mudança de religião. Conversão, ainda que isso envolva, mas não é só isso. Conversão é novo nascimento, é transformação no caráter da pessoa. Se o meu caráter continua o mesmo de 10 anos atrás, antes da minha conversão, então eu não converti coisa nenhuma. Se o meu caráter continua o mesmo, então não teve conversão nenhuma, não houve mudança nenhuma na minha vida, não houve novo nascimento. Eu gostei da igreja, estou acostumado com a igreja, é um lugar gostoso, estar com os irmãos, mas eu não nasci de novo. E se eu não nascer de novo, eu não entrarei no reino dos céus, disse Jesus. Mas não só nascer de novo. Hoje nasceu a nossa pequena Jade. Eu falo pequena porque é novinha, não sei quantos quilos ela está. Né? Mas nasceu a Jade, a nossa nova ovelhinha, mais nova ovelhinha aqui da igreja. Ela vai ter que crescer. Ela tem que crescer. Não é? Se não crescer, tem alguma coisa errada. Mesma forma acontece conosco espiritualmente falando. Se você nasceu de novo, mas você continua o mesmo bebezinho espiritual de quando você nasceu de novo? E como é que você sabe que você já não é mais um bebezinho espiritual? A maturidade, Cristo mostra para nós que a maturidade de um crente é vista quando ele sabe resolver os problemas que surgem na vida dele usando a palavra de Deus. Ele está diante de uma situação e ele sabe o que fazer. Porque ele sabe o que a Bíblia diz.
e ele põe em prática. Ele não só sabe o que é certo, mas ele faz o que é certo. Isso é ser um crente maduro. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia todo dia. Estudar para a gente entender, para a gente pôr em prática. Se não pôr em prática, não adianta. Tem que pôr em prática. É na prática que vem a maturidade. Então, mas é na prática também que vem a perseverança. E nós temos que ser perseverantes. E perseverar não significa nunca errar. Perseverar significa você continuar fazendo o que é certo, apesar de ter cometido algum erro. Como é que um atacante, não vou falar de uma coisa que eu não sou muito chegado, não entendo muito bem, mas as pessoas entendem. Futebol. Como é que um atacante se torna um grande goleador? Treinando chutes a gol, não é? Ele vai cobrar falta, vai cobrar pênalti. Como é que ele sabe cobrar aquela falta perfeita que a bola faz a curva e engana o goleiro? Como que ele faz? Treinando aquilo exaustivamente. Muitas vezes ele vai chutar, a bola vai fora. Muitas vezes ele vai chutar, a bola não vai nem na direção. Não é assim, Luiz Henrique? Não é? Mas quanto mais ele vai acertando, e ele vai lapidando ali o jeito dele chutar, mais ele consegue dominar a situação. Mas ele teve que ser perseverante. Se ele não perseverar, ele não vai conseguir. Os irmãos aí da música, né? Você está ali, errado, bateu errado a nota, volta de novo, erra de novo. Para cada vez que você toca uma música certinho, quantas vezes você tocou aquela música errada? Várias vezes, né? Várias vezes. Até que você domina a situação. Na vida cristã é da mesma forma. Temos que manter o alvo. Tropeçou, continuemos. Devemos ser perseverantes. Agora, olha o que Cristo diz no verso 5, parte B. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A respeito do nome de cada fiel, de que de modo algum será apagado, é importante lembrarmos o costume da época, né? Os judeus, quando eles regressaram do cativeiro, especialmente o cativeiro babilônico, eles trouxeram consigo uma lista com os nomes de todos os que estavam voltando. Se por algum motivo o nome de alguém fosse riscado, ele não mais pertenceria ao povo de Israel. Né? Se o nome da pessoa fosse riscado, então ele não fazia mais parte. Você pode ver isso lá no livro de Esdras e Neemias. Né? Semelhantemente, os romanos faziam o mesmo com um criminoso, que antes de ser executado, ele tinha o seu nome totalmente apagado dos registros. Né? Hoje nós não temos a pena de morte aqui no Brasil. Mas lá nos tempos dos romanos tinha a pena de morte. Então, antes de executarem o criminoso, eles apagavam o nome dele de todos os registros civis. Para que ele soubesse, antes de morrer, que ele já foi banido. Ele não fazia mais parte do povo. Por isso ele estaria ali naquele momento sendo condenado e executado. Aqui Cristo usa essa figura, esse costume, para mostrar para aqueles crentes o que aconteceria com eles. Né? Se por algum motivo o nome, semelhantemente, né, acontece também com o que Cristo está dizendo aqui. Né? Aqueles que permanecerem fiéis jamais terão seus nomes riscados no livro da vida.
Ah, pastor, então quer dizer que se eu não permanecer fiel, o meu nome será arriscado. Então existe perda de salvação. Não. É justamente o contrário. Porque o seu nome nunca será arriscado, você nunca deixará de perseverar. Porque Deus escreveu o seu nome. Ele elegeu você, Ele escolheu você antes da fundação do mundo. E Ele vai preservar você. Ele vai te preservar. Aí você fala assim, mas então peraí, pastor. Então se é Deus quem me preserva, então se eu não for um eleito, não adiantará nada eu me preservar, não é? É justamente o que eu estou te dizendo. Quem não é eleito, jamais perseverará até o fim. Não só não será preservado, como também não perseverará. Mas o crente verdadeiro, ainda que ele cometa pecados, ainda que ele fracasse, até o último dia da vida dele, até o último suspiro que ele der, ele vai viver para a glória de Deus, ele vai viver perseverando para a glória de Deus. Por isso que fica a advertência para nós aqui. Se nós apostatarmos, se nós não perseverarmos, se nós nos afastarmos de Cristo, é bem provável que nós não somos salvos e muito menos eleitos. Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu tenho certeza de que eu sou salvo? Primeiramente porque pela obra de Cristo na cruz do Calvário, é o sacrifício de Cristo quem me salvou, foi Cristo quem me salvou, e em segundo lugar, a minha obediência a Deus. Jesus disse, vós me amais se guardardes os meus mandamentos. O crente, aquele que se diz crente e não obedece a Cristo, não obedece a sua palavra, ele deve investigar o seu coração. Pode ser que ele ache que esteja vivo, mas na verdade ele pode estar morto espiritualmente. Essa carta de Sardes aqui, ela é muito forte. Não que as outras não sejam, mas essa aqui encurrala a gente, põe a gente contra a parede. Tira a gente da nossa zona de conforto, do nosso comodismo e faz a gente pensar, será que eu não estou me iludindo achando que eu sou vivo e na verdade eu estou morto espiritualmente? O meu evangelho, o evangelho que eu vivo, está acomodado a esse mundo? As pessoas não se incomodam com a minha presença? Não estou dizendo para você ser chato não, irmão, tá? Estou dizendo para você ser chato, não estou dizendo para você ser crente. Mas se você for crente de fato, as pessoas vão se afastar de você. Os ímpios não tolerarão você. Porque a santidade de Cristo em você, o brilho da santidade de Cristo em sua vida, ofuscará os olhos daqueles que estão nas trevas. É igual quando você está dirigindo na estrada, no escuro, aí vem um carro com farol desregulado e puf na sua cara. Aquilo incomoda. Aquilo incomoda. A luz do crente, a luz do evangelho na vida do crente, ela incomoda os pecadores. Você não precisa fazer nada, você só precisa viver o evangelho. Viva o evangelho. Você incomodará muita gente. Mas muita gente também virá. Então vamos lá, continuando. Tivemos um probleminha aí. Então no versículo 5, parte C. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 5, parte C. Né?
A certeza da nossa salvação está fundamentada na pessoa de Jesus e em seu sacrifício. É Ele quem nos salva, nos santifica, né, as roupas brancas lá, né, que Jesus disse, representam a santificação, né? E Ele faz isso por meio do seu Espírito Santo. E por fim, Ele próprio nos apresentará diante da glória do seu Pai. Lá em Judas, capítulo 1, né, só tem um capítulo, Judas, versículo 24 e 25, diz que Jesus nos guardará e nos apresentará para Deus, o seu Pai. Eles receberam a promessa de permanecerem neste estado de graça e santidade por toda a eternidade e de serem confessados, né, declarados filhos de Deus diante do Pai e dos seus santos anjos. Haverá, porventura, maior honra do que esta? Uma coisa é nós sermos honrados pelos homens, uma coisa é recebermos alguma honra dos homens, outra coisa é recebermos essa honra do próprio Senhor Jesus. Ele nos confessará, né, lá em Mateus 10, 32 e Lucas 12, 8, Jesus diz isso: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu direi, ele é meu filho. Ele faz parte do seu povo. Eu morri na cruz por ele. E ele guardou os mandamentos, ele andou na tua presença. Ele glorificou o teu nome lá no mundo diante dos homens. Vinde bendito do meu reino, entrai no gozo do teu Senhor. É isso que nós vamos ouvir. É isso que devemos almejar, ouvir da boca de Jesus. E assim ele encerra a carta da mesma forma, com a mesma fórmula familiar que ele encerrou as outras, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, eu quero destacar 4 aplicações para nós nessa noite. Prestemos atenção, atentemos para a importância de, em primeiro lugar, autoconfrontar-nos na palavra para vermos a nossa real condição espiritual. O curso que nós ministramos aqui na igreja, né, autoconfrontação. Né? A autoconfrontação é só um método. Você pode se autoconfrontar com um monte de coisa. Você pode pegar uma revista aí de moda e se autoconfrontar com aquela revista, né? Você vai ver o que a revista diz e vai dizer assim, eu não estou me vestindo como deveria, como diz a tendência da moda. Você está se autoconfrontando. Você está vendo o que ela está dizendo e está vendo o que você está fazendo em relação àquilo. É uma autoconfrontação. A autoconfrontação é só um método. Agora, a autoconfrontação que nós ensinamos aqui é a autoconfrontação bíblica, na palavra de Deus. É o que a Bíblia diz e é o que eu estou vendo em mim. Eu olho para a Bíblia e constato que eu não estou vivendo isso que a Bíblia está dizendo. E o que eu vou fazer com isso? A Bíblia diz A e eu estou vivendo Z. Tem alguma coisa errada aí, muito errada. Eu devo ser um marido, um pai, um filho, eu devo ser um vizinho, eu devo ser um parente, ou que seja, um pastor, um professor, um empresário, um empregado, eu devo ser alguém assim à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz para eu ser? É assim que eu tenho que ser. E aí, eu olhando para o que as Escrituras dizem, eu vejo que eu não estou vivendo de acordo com as Escrituras. Eu recebi, eu guardei, agora então eu tenho que me arrepender e fazer o que eu devo fazer de acordo com a palavra. Né? A segunda aplicação, atentemos para a importância de concluirmos o que começarmos, pois isto revela o caráter de Deus em nós. Então, meu irmão, se você começou alguma coisa, e você pediu a orientação de Deus, e você começou aquilo, tal coisa, termine, vá até o fim.
O nome disso é perseverança. Persevere, vá até o fim. A menos que você percebeu que é uma coisa errada, é uma coisa que você estava fazendo pela sua própria cabeça e vontade, e você viu que aquilo não agrada a Deus, aí você tem que parar mesmo. Aí eu concordo. Mas se você sabe que aquilo é da vontade de Deus, você sabe que aquilo foi Deus quem preparou para você, persevere. Conclua aquilo que você começou. Terceiro, atentemos para a importância de vigiarmos o tempo todo por meio de uma vida de santidade. Cristo nos salvou para sermos santos e devemos viver uma vida de santidade e devemos viver em santidade de vida para a glória dele. E como é que eu vivo uma vida de santidade? Obedecendo ao que a Bíblia diz. Volto lá para o primeiro ponto. Conferindo a minha vida com a palavra de Deus. Se eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou andando em santidade. Você quer viver uma vida santa? Obedeça os mandamentos do Senhor. Pega os 10 mandamentos ali e ponha eles em prática. Você vai viver uma vida de santidade. Aliás, você estará vivendo de forma santa, da forma como Cristo quer que você viva e para a qual Ele te salvou. E por fim, atentemos para a importância de sermos fiéis a Cristo, ainda que sejamos poucos. A sua fidelidade a Deus não depende da fidelidade de todo mundo. Graças a Deus. A sua fidelidade a Deus depende só, humanamente falando, de você. Né? Não ponha a culpa nos outros do pecado que você comete. Da mesma forma, a sua vida de santidade, você não depende que o outro faça a parte dele para você viver. Eu só vou viver, só vou fazer isso se o fulano fizer aquilo. Não. Fazer o que é certo, eu não dependo dos outros. Eu fazendo o que é certo, dependo de mim. Depende somente de mim. É claro que depende de mim, mas eu tenho que confiar em Cristo. A minha dependência é de Cristo. Eu dependo de Cristo para fazer o que é certo, mas é minha responsabilidade. Não adianta eu pôr a culpa em outro, ou empurrar para outro fazer. Sou eu que tenho que fazer. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude sempre a viver de forma a agradá-lo em cada momento da nossa vida. Amém.